Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, executiva comercial e marketing da nossa empresa. Estou aqui à frente desse nosso projeto. Nos ajudem comentando, nos seguindo, se inscrevem no nosso canal, deem dicas sobre o que vocês querem ouvir, que tema vocês querem que a gente traga aqui para o nosso bate-papo. Esse nosso projeto precisa muito da ajuda de vocês, do engajamento de vocês, para que a gente possa dar andamento, certo? E hoje estamos num cenário diferente para trazer novidades para vocês. Estamos também com um formato diferente, tá? A gente quer trazer pessoas que inspirem vocês nos seus negócios, independente da atividade que você faça. Se você trabalha na área imobiliária, que bom, vai se inspirar muito mais. Se não, com certeza você trabalha na área que vende. Todo mundo vende, minha gente. Então, a gente quer trazer inspirações, quer trazer temas para que a gente entenda que, a partir do momento que a gente abre o olho, a gente já está vendendo alguma coisa. E o que a gente puder trazer para vocês de algum conteúdo que possa melhorar a vida de vocês em qualquer ação da vida, a gente vai trazer, tá? Então, estamos aqui com o senhor Armando Nogueira, nosso parceiro, grande parceiro de imobiliária. Hoje eu prometi a ele que eu não vou cobrar venda. A chance dele de ter câmera, porque eu não vou poder cobrar nada dele, né, pessoal? Todo mundo está com testemunha. E vai contar um pouco da história da sua vida, inspirar as pessoas, Armando. Tua história é massa, principalmente porque as pessoas às vezes olham para você, né, dono de uma grande imobiliária, não conhece o que está por trás da sua jornada, o que está aí por trás da sua história, para chegar onde a Nogueira é hoje. Então, vamos lá, se apresentem, ou se apresente. Quem é você? Como você se enxerga hoje? Conte sua história Primeiramente, atual. primeiramente é um prazer, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A gente poder fazer esse bate-papo e falar um pouco, né, de vendas, né? E poder inspirar pessoas. E para mim isso sempre é missão, né? Missão de trabalho, de É a vida, obrigação da gente, é né? obrigação. E fico super, super feliz de estar compartilhando e participando aqui, Mariana, do podcast. Ótimo. Conte aí para o pessoal que precisa saber quem é você. O que é que você tem, ou vamos começar de frente para trás. Como é o nome da sua imobiliária? Quantas pessoas tem? Dá um cenário, assim, quantos corretores tu tens? Dá um cenário para Nós a turma somos saber. uma força imobiliária jovem, né, com 8 anos, uma empresa fundada em plena crise, que hoje possui mais de 800 colaboradores, acho que cerca de 850 colaboradores, entre lideranças, corretores, né, e funcionários diretos. Desde o princípio, a empresa começou como a imobiliária Armando Nogueira e hoje se transforma no Hub Nogueira, né, um conglomerado de empresas partners, né, ancorada na ideia do crescimento compartilhado, que para mim é um pensamento muito forte. Né, a era do compartilhamento também atinge as empresas e está por trás de grandes histórias de sucesso. Então a Nogueira cresceu fortemente desde o primeiro dia, né? Nos primeiros meses já tinha expansão e continua crescendo, né? Com o objetivo realmente de mudar a vida de pessoas, gerar negócios, gerar oportunidades. É uma empresa ambiciosa, né? Tem uma meta de vender 1 bilhão em Recife. Esse é o nosso grande sonho, é o que nos faz acordar todos os dias. Em um ano. Em um ano. Em Né? um Não ano. vale para trás, eu já passei de 1 bilhão. Exatamente, não vale somar, né? Que fique claro, tem que ser em Isso, um ano. exatamente. Esse ano, né, eu estou muito feliz. Hoje, 12 de dezembro, temos mais, apesar de não ser cobrado hoje, né, ainda temos missões aí esse ano. E Mas o ano pode. ainda não acabou, né? Com Não certeza, com acabou. certeza. Quinta-feira eu tenho um lançamento com ela. Lançamento. E aí, esse ano, eu estou extremamente feliz por tudo que foi feito. Né? Começa dezembro, a gente começa a fazer uma reflexão
sobre tudo que a gente fez. Foi um ano extremamente transformador, de expansão, né, física, de processos, de números. A Nogueira ultrapassa 700 milhões, provavelmente ultrapassará 750 milhões. E desconfio, né, as consultorias vão apontar logo depois, que fomos o player que mais vendeu hoje no estado de Pernambuco, de uma forma geral. Qualquer player do mercado imobiliário, possivelmente fomos o player que mais vendeu no estado de Pernambuco. Então, vamos atingir 750 milhões, plantando as bases e as sementes para atingir o sonho, né, de processar 1 bilhão de vendas em um ano. Né? É extremamente desafiador, requer muito gasto de energia. Dia 21 nós vamos estar fazendo nosso evento anual, premiando os melhores, contando toda essa história e, assim, extremamente feliz pelo rumo das coisas. Né? Vamos aproveitar o final do ano para renovar as forças, respirar e continuar. Né? Isso aí, hoje, isso é a Nogueira e ela continua. Né? Continua crescendo, a visão, é a meta. São 8 anos, né, de muito trabalho, Ô, né, Armando, e constante. antes, você está dizendo que a imobiliária tem 8 anos, certo? E antes, como foi que você começou? Você já começou sendo corretor, você já começou sua vida profissional vendendo apartamento? Sendo corretor, sendo. Já começou? Como foi seu início para vender apartamento? Olha, não comecei minha vida profissional vendendo, né? Estou prestes a fazer 40 anos, agora em 23 de março, né, vou passar para os 40. E à medida que a vida vai avançando, você vai percebendo, vai observando as nuances da sua própria história e todas as experiências que foram compondo ela para você chegar onde chegou, né? E falar, né, do início profissional, eu não estaria contando toda a história, mas a gente vai ter a oportunidade aqui. Sou nascido em Recife, mas vi para estudar, né? Minha família, meu pai foi atrás de uma oportunidade no interior do estado a gente veio subir no estado, né? E vim estudar em Recife. E eu queria muito, né? Queria uma oportunidade. Eu procurei muitas oportunidades. No interior, né, a gente praticamente tem 3 opções: engenheiro, médico ou advogado. Né? Médico não rolava sangue, não é muito comigo, não. Sou meio mole até para tomar injeção. E advogado também olhava, né, aquela pilha de livros e me encantava, porque aos finais de semana meu pai sempre estava fazendo a nossa casa. Uma cobra que nunca Fazendo obra. terminava. Casa é assim, né? Toda hora é Obra que nunca telhado, não acabava. sei o Compra quê, mais pouso. tijolo, bota uma cerâmica. E aquilo ali fez parte também, né? A área de construção imobiliária, o mercado sempre me atraiu. Terminei optando por engenharia, apesar de ter feito um teste vocacional na escola, ter dado publicidade e propaganda. Fiquei super envergonhado de dizer a meu pai, que não sabia nem como dizer, não sabia nem o que era aquilo. Não, teu pai é no interior, Ai, meu Deus trabalha, do não vai céu. dizer Eu que ia fazia levar uma pizza. publicidade. Vai. E É melhor aí, dizer que era o médico, o vamos engenheiro para a área de ou engenharia, advogado. né? E aí passei no vestibular, vim para Recife, morar na Boa Vista, ali próximo nas imediações da Conde da Boa Vista, descendo, indo para a faculdade. Aí eu passei em um monte de canto. Era escola técnica, era faculdade, trabalhava, começava de 5 da manhã e, enfim, num ritmo extremamente frenético, estudando. E aí sentia a necessidade de trabalhar, de ter que ajudar meu pai, de ver que as contas era no sacrifício, tudo era no sacrifício. Comecei a procurar estágio, né? E aí encontrei um estágio na área de representação com o senhor Geraldo. Mas Primeiro, era área de construção civil, não? era na Era? construção, eu tinha que Ah, visitar as obras, né? entendi. E aí visitava as obras, né? Ele para vender, ele me deu um, Vender acho não, eu não material. me lembro, um dia ele me deu uma cartilhazinha, enquanto eu sorri, não serei pobre, né? Aí. Dizendo que o vendedor ele tinha que primeiro estampar um sorriso no rosto, né? E ele falava, olha, tem que sair, tem que acreditar. E aí, assim, eu me lembro de acompanhá-lo nos atendimentos, Ferreira Costa, construtoras e tudo mais.
E às vezes eu me lembro que ele tinha um carro, né? Ele estava super abusado, tinha acontecido alguma coisa com o carro dele. Chegou na porta da sala que ele ia atender, ele respirou fundo, abriu um sorriso e entrou. Assim, meu Deus do céu, então é isso, né? Tem que... Tirou aquela cara de Isso. que tava com raiva. É, exatamente. E aí eu Olha, comecei chega a ficar arrepiada, Armando, com um negócio desse, porque é assim mesmo que a gente tem que fazer, né? Na hora de você entrar mesmo, né? O sorriso tem que estar no Não, isso, rosto, transferência de os energia, tudo, problemas né? estão para trás, Isso. é Então, desse assim, a jeito mesmo. gente não está nesse mundo para compartilhar problema. É. A gente puder compartilhar a solução é a melhor coisa. Então, muitas vezes, quando eu vou para o meu salão, né, que eu não estou nos meus melhores dias, eu me recolho um pouquinho, uns 30 minutinhos, né, faço minhas orações, peço inspiração, penso em coisas boas e entro no salão de vendas para compartilhar A gente já vai boa sair daqui com energia. essa frase, viu? Enquanto Enquanto eu sorrir, eu serei pobre. Foi uma pronto, cartilhazinha que ele me deu. enquanto eu sorrir, não serei pobre. Foi, Olha aí. era o que estava Pronto, a escrito, né? cartilha lá, Era. pronto. E aí, assim, ele foi o meu primeiro dia. Ele disse, o primeiro dia de trabalho é esse. Eu passei mal vergonha, nunca mais esqueço nesse dia, porque ele me entrevistou e perguntou se eu era do tipo que adoecia muito, que faltava muito. E naquele mesmo dia, foi no dia seguinte, eu peguei dengue. Meu E eu comecei a Deus. sentir uma dor fortíssima nas costas. E eu, poxa, com mal vergonha, o mundo disse, olha, o senhor não vai acreditar. Eu tô com muita dor nas costas, eu preciso ver o que é isso. Aí passei uma semana sem ir. Você adoece, não, eu sou muito saudável, eu sou muito forte, né? É, foi o primeiro Me dia. alimento com comida do interior. Mas, assim, foi uma experiência incrível, né? Porque eu comecei a visitar as obras, as construtoras, tentando vender os produtos. E, enfim, aí através de uma dessas construtoras, eu visitei uma construtora, que foi a Incorporadora Ferreira Pinto, soube que estava tendo uma vaga para estágio como estudante, como estagiário de engenharia, e aí eu me candidatei e fui para essa construtora. E a partir dali eu comecei a ter muito contato com o corretor, sabe? E assim, o corretor é uma personalidade extremamente diferente. Então, o dono da construtora também, eu nunca mais me esqueço, né? Ele daquela cobrança, porque tem que chegar a argamassa, porque é isso, e o levantamento, e eu com o capacete atrás dele, anotando tudo, e ele naquela pressão. Chegou na porta do stand, e ele olhou para mim, respirou. Eu estava levando uma pressão enorme. Sim. Abriu um sorriso, abriu a porta e deu um bom dia, corretor. E eu assim, meu Deus do céu, eu estou no lugar errado. Né? Então, eu estou no lugar que eu estou levando o esporro, né? Eu quero estar no lugar que eu estou levando o sorriso. E aí, né? pronto, aí eu comecei a. Ele disse, né, claramente: olha, todos os dias vá dar bom dia ao corretor, procure saber se ele está bem no estande, se tem água, se está tudo certo. Olha a visão da venda, né? E aí só que eu não entendia. Aí eu entrava, via o corretor naquela época, né? Era uma venda mais de tipo passiva. Né? Depois eu tive contato com a corretagem ativa e tento implementar isso na empresa. E aí eu entrava no stand e olhava para o corretor, o jornal, né, na mão, boas conversas, uma lábia danada. E eu perguntava quanto é que eles ganhavam na venda. E era, poxa, maior do que muitas vezes o salário do engenheiro. E eu comecei a ficar desconfiado, né? Ai, que negócio. Tá muito estranho isso aí. O engenheiro olhava para fora, olhava para dentro da obra, né? Aquele calor, aquela pegação de obra e concreto até tarde da noite, e voltava, via o corretor todo arrumado, perguntava de novo quanto ele ganhava. Eu disse, rapaz, estou no lugar errado, vou virar corretor. E aí, um belo dia, fui passando novo com a família em Olinda. Minha família se reuniu para ver os fogos lá de cima, né? E eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser ser corretor. Olhando os fogos estourando lá de cima, eu tomei minha decisão. E aí, primeiro dia útil da obra, Incrível, eu já comuniquei né, a ele que queria ser corretor. Veja como existe uma coisa assim. As pessoas, de uma forma geral, iriam lhe dizer muito mais para ser engenheiro. É como se a sociedade, de uma forma geral, valoriza o engenheiro por ser uma profissão que, sei lá, né, que tem mais status, que tem mais nome do que ser o corretor, né? Mas foi o que aconteceu, ninguém me disse para ser Ninguém, corretor, eu não, né? Minha mãe acredito, chorou. eu fico isso que eu estou dizendo, eu fico imaginando a sua coragem, você deixar de ser engenheiro, dando uma obra para ser corretor, né? Sua mãe chorou, meu Deus, eu criei tanto você, tão direitinho para ser corretor. Nesse processo de vendas, né, eu comecei a ficar agoniado, porque a forma de você ter o cliente era uma forma extremamente passiva. Era você no stand de vendas ou no plantão telefônico do escritório. E
eu comecei a pensar, né? Poxa, briguei com minha mãe, briguei com meu pai, apesar de não ter mantido a faculdade. Eu pensava assim, poxa, não pode, não posso ficar aqui dependendo de uma pessoa aparecer querer comprar, não posso botar a minha vida depender de sorte. E aí eu comecei a buscar como eliminar o fator sorte. E aí um belo dia eu vi um corretor que estava tendo resultado com placas, né? E eu não tinha dinheiro para fazer placa bonita. E aí eu vi um catador de papelão, né? Primeiro eu fui tentar cortar, mas minha mãe ficou muito triste me vendo cortar papelão, né? Aí eu parei de cortar papelão em casa, aí eu procurei o catador e disse, olha, corte as placas desse tamanho aqui. E eu lhe pago, né? Agora uma placa, um papelão limpinho, bonitinho, né? E aí cortou, ele começou a trazer para mim, eu pagava. Na faculdade a Xerox era bem baratinha na Poli, né? Eu via que as placas eram brancas, então eu comprei já um Chamex amarelo, colei, fiz minhas plaquinhas. E eu dava muito plantão em torno de um Sim, empreendimento. mas aí tu já tinha saído do estágio da construtora. Já Foi, estava já, já tava já na luta. tava na Já luta. estava na luta, na corretagem. E aí eu saí colocando minhas plaquinhas ao redor, né, do stand, várias plaquinhas. E eu comecei a olhar para aqueles postes, né, com as plaquinhas. Eu falo para os meus corretores, foi a minha primeira equipe de vendas, né? Uma equipe rocheda, trabalhava de sol a sol, né? Chuva, As não plaquinhas. Não reclamava, sempre reclamava. me mandava clientes. E aí eu comecei a receber ligações, não só dependi mais do plantão. Aí depois veio o anúncio na internet, eu vi que ninguém anunciava no LX apartamento, comecei a anunciar. Fui um dos primeiros, né, a começar a anunciar no LX. E aí comecei a ter um fluxo de cliente muito grande. E aí já fui conquistando o primeiro lugar na empresa em que eu vendia como corretor, da minha equipe. E assim se seguiu, né, da imobiliária, a minha Eu acho que história que a tua história também, Armando, vem com um crescimento até do profissionalismo do corretor também, não é? também. Também, né? Na época que você decidiu, acho que tinha essa coisa de que corretor não era profissional, que tal. Hoje eu percebo que é totalmente diferente. Você olha para pessoas que querem ser corretores por opção, como você, não, eu quero ser corretor. Eu entendo que tem muita oportunidade bacana, né? Tem muita gente boa no mercado, muita gente qualificada. E tem muita oportunidade legal, como você está dizendo, né? Quem não bota no LX, bota no LX. Quem não faz placa, alguém faz placa. Quem não Na bota no. verdade, Mariana, eu falo para as pessoas e elas tomam até um susto, né? É um mercado pouco concorrido, extremamente pouco concorrido para quem está um pouquinho acima da média, né? Para quem fica na média ou abaixo da média, ele é extremamente concorrido. Então, se você se qualifica, se você busca se diferenciar, né? Se você tem um objetivo, tem um foco, então assim, é um mercado pouco concorrido para quem Para quem é realmente bom. está assim um pouquinho Para acima quem da é bom. média. Para quem é bom, Exatamente. o funil, essa coisa que a gente fala muito de funil, né? A pirâmide, naturalmente, você vai ficar com menos pessoas aqui em cima se Isso. você se qualificar, né? E assim, né? Né? Nessa época, tu já estava em imobiliária, Tava na Jairo já estava Rocha. na Jairo Rocha. Já É, começasse a tua vida na na Jairo Jairo Rocha. Rocha. Na verdade, quando eu procurei o dono da construtora, né? No primeiro dia útil do ano, para dizer ele que eu não queria mais ser estagiário, né? Na verdade, eu já era um estagiário, estava marcando a fundação da obra e tinha uma grande confiança dele. Sou muito grato, Eduardo Pinto, né? Dono da Ferreira Pinto. E eu estava em obra e procurei ele, disse, olha, me indica para Jairo Rocha, eu quero muito trabalhar, né? E aí fui para Jairo Rocha. No primeiro dia de plantão, me mandaram para um edifício chamado Celta e Astra, um prédio em caixão. Aí de lá eu liguei para o meu gerente e falei, olha, pai, esse prédio é muito feio, eu acho que Estava pronto já, tava, construído. tava, Tava. é muito feio e eu acho que, poxa, ninguém vai querer isso aqui não. Ele disse, olha, tem carro na garagem? Tem. Então tem gente morando aí, entenda. Alguém comprou. Alguém comprou isso daí. Isso aí é o melhor imóvel E para alguém pronto. e ponto. Não estou mandando você aí para poder botar defeito. Estou botando aí para você encontrar as boas características. Né? E aí foi aquele outro choque. Nesse, Pô, Deus do céu, vou ser Ô, demitido. Armando, você acha que esses nãos, assim, tipo, você não vai para um prédio bacana logo no começo, você tem que roer o osso para poder crescer. Tu acha que isso te ajudou? Muito, Tipo, as dificuldades, assim, muito. a, a não começar lá em cima, não começar, sei lá, com o melhor empreendimento, não começar. é, Às vezes eu vejo que as pessoas desistem quando encontram com um negócio desse. É.
Né? Dali já, "Ih, esse negócio não dá para mim. Vender prédio caixão, pronto, feio. Esse negócio não dá para mim", a pessoa já desiste, né? Exatamente. Assim, tudo que aconteceu na minha vida, eu sou, e acontece ainda, né? Ainda tenho um tempinho por aqui, eu sou extremamente grato, porque tudo foram grandes lições, né? E eu tirei grandes lições, né? De tudo que me aconteceu. Sou muito grato, né? Por tudo, pelos nãos, pelas dificuldades, pelo sol, né? E me formaram, deixou o couro um pouco mais Conseguiu grosso. vender o caixão. Consegui, Conseguiu vendi vender o caixões, caixão. vendi caixões, vendi tudo, né? Hoje tudo se vende, Tudo tem o cliente certo. tudo, Tudo tem o tudo. cliente certo. Tudo tem cliente certo e tudo se vende. Aí tu passaste quantos anos lá na Jairo? Foi, foi um bom tempo, né? Na verdade, eu sempre fui muito de time, de casa, né? Assim, eu vestia muito a camisa da casa. Sou também extremamente grato a Jairo Rocha, Jairo Filho, todas as oportunidades que vivi ali, aprendizado, as pessoas que passaram por ali. Então, foi uma grande escola. Eu acredito que uns 8 anos, acho por aí. E aí houve um processo de venda para a Brasil Brokers, houve umas Quando você saiu de discordâncias, lá, você era gerente de equipe. gerente de equipe. Na verdade, eu já tinha minha filial, né? Eu era gerente geral. Desculpe, eu era gerente geral. Na Certo. verdade, eu montei uma equipe. As equipes tinham muito nome de bicho, de animal, né? Equipe tigre, equipe leão, equipe tubarão. E aí eu apareci com o nome de equipe trator, né? E aí, Para assim, quebrar logo a floresta. foi tinha Para quebrar o as zoológico. reuniões semanais, né, de gerência, de liderança. E aí, quando eu disse o nome da minha equipe, o pessoal, ó, que tá botando esse nome para quê? Aí o pessoal brincou, riu. Tá dizendo que vai passar por cima, que não sei o quê. Eu disse, não, humildemente, devagar e sempre. Mas logo, logo ali, acho que no ano seguinte, a gente já estava assumindo a liderança da empresa em vendas. E 3 anos consecutivos, campeão da empresa, como equipe de vendas. Jairo me deu uma filial, minha filial prosperou. Me deu na verdade, ele. Mas, veja, vamos dar um passo para trás. O que é que você acha? O que é que você acha que você fez diferente, como a gente está falando, né, de corretor, que não virou gerente ou que tal? O que é que você acha naquele ambiente que você estava, que você fez diferente ao ponto de chegar a ter uma filial, uma equipe, enfim, ser um gestor? O que é que você acha que você fez diferente? Você acha que foi o perfil de liderança ou o seu bom resultado em vendas? Olha, primeiro começa com minha formação de PhD, né? Pobre, habilidoso, determinado, Vamos né? lá, olha, ó, dica de MBA aí, pessoal. Eu soube que essa frase é de Jorge Paulo PhD. Lemo, né? Aprendi com Giovan da Moura. Pobre, habilidoso, determinado. Pobre, habilidoso, determinado. Pobre no bom sentido, Sim. pobre com ausência, com a falta, a necessidade, né? O vazio, a pobreza nesse sentido. Precisava de recursos, ausência de conhecimento, né? Isso. Habilidoso, estava preparado, né? Extremamente ansiava por aprender, né? Determinado, realmente um desejo, um foco. Então, pessoas PhD, né, com vontade, né, a ausência mesmo, a pobreza no sentido da ausência, do Uhum, desejo. A pessoa pode ser até de outra classe social, não importa. uhum. Né? E a vontade me fizeram buscar os meus números. Ninguém cresce sem números, sem resultados. Ninguém Então, consegue. primeiro você teve que mostrar o resultado em venda Isso, seu, isso, do seu trabalho, do seu número, mostrar isso. que você era capaz, né, de ter um volume bacana e ter um resultado bom, para aí você ser recompensado com uma equipe. Exatamente. E demonstrava, sempre demonstrei desde criança, né, avaliando, eu posso fazer essa avaliação agora, eu vou fazer 40 anos, uma grande. Armando fala 40 anos, parece que está falando de um velho. 40 anos é um adolescente. E aí, assim, uma predisposição acumulada, né, de outras, assim, eu acredito muito nisso, de muitas vidas, à liderança. Então, desde criança, sempre presidente de turma, presidente de sei de quê, presidente de comissão, presidente de... Então, isso só fez se desenvolver ao longo dos anos, né?
Presidente for lá buscar no Então, você interior. gosta de liderar, É, né? Você gosta de vender, gosta de tal, mas isso. você gosta de liderar. E hoje, como missão, eu quero desenvolver novos líderes. Porque líderes, bons líderes, é a grande ausência da maioria das empresas e da nação. Pela liderança bem intencionada, né, por uma liderança justa, passam grandes transformações. Então, hoje, como missão, a gente quer, na Nogueira, desenvolver novos líderes. Isso é um dos grandes segredos aí da Nogueira. Vou abrir um parêntese antes antes de a gente continuar a tua história, essa questão de liderança. Você é um gestor bem raçudo, digamos assim, na venda, né? Você cobra muito. Vejo você com ímpeto, cobrança, aquela história do chicote, não alivia não, mas eu vejo que não dói, né? Eu vejo você cobrando, eu vejo você, né, cobrando mesmo, mas eu vejo que as pessoas não se sentem machucadas com a sua cobrança. E a que você acha que você faz, né, que forma você faz, que as pessoas não se sentem nem ofendidas, nem massacradas, ao contrário, elas se sentem motivadas em fazer. Eu vejo você com seu time pegando pesado, mas eu vejo que as pessoas não fazem assim, ai, que saco, esse cara é muito duro, mas não, ao contrário, eu vejo que as pessoas pegam o seu gás e querem dar o seu melhor. A que você atribui? Porque não há egoísmo na minha cobrança. Você não cobra Né? para Não você. cobro para mim. Eu cobro para o bem deles mesmos. Né? Então, eles compreendem isso e aí enxergam em outros colegas, né, isso acontecer. Eu sempre digo, olha, você vai ter que sofrer as consequências, seja do sucesso ou seja do insucesso. Do insucesso, a escassez, a falta, a ausência, né, a precisão, a necessidade. Do sucesso, a abundância, né, a sobra, né, o poder contribuir, distribuir. Né? Então, isso é extremamente importante. Isso acontece na ponta. Se eu tenho uma atitude agora, véspera de Natal, próximo do Natal, vamos lançar juntos um empreendimento. Né? Deus quiser, e já é sucesso. E aí Vai eu ser estou dizendo, sucesso já total. total. Então eu estou dizendo às pessoas, poxa, querem passar um Natal abundante, querem chegar em casa, fazer aquela super ceia de Natal, Comprar um peru, queijo do gigante, reino, queijo do reino, roupa nova. vinhozinho, roupa Isso, nova, exatamente. dar presente Então, para a isso, família. isso. Né? Então comece agora. Pegue sua lista de clientes que você vendeu, peça indicação. Pegue sua lista de clientes que você ofertou algum investimento, né? E que por um acaso não tenha fechado. Ligue novamente. Não é possível. Reúna todo o seu trabalho do ano, né? E concentre agora. E aí você vai ter as consequências do sucesso. Um final de ano abundante, um final de ano próspero. Né? Ou se recolha, né? E também colha escassez. Né? Veja as pessoas terem um final de ano abundante e você com escassez. Então, é questão de atitude, é de vontade. As pessoas falam querer, mas não é um querer que vibra, que toma como energia e É força um ao corpo. desejo, mas o desejo daqui tem uma grande diferença, acho que entre o desejo e a ação. Que muitas vezes eu vejo pessoas desejarem, mas não têm a atitude inicial, né, da ação. E termina, né, Armando, que é como você falou, que a gente faz a liderança, eu vejo meio que como se fosse uma coisa de pai para filho. Assim, quando a gente ensina um filho, quando a gente cobra de um filho, a gente não quer que o benefício seja para a gente. Né? A gente sabe que a gente fazendo aquilo ali com o filho, o benefício vai ser para ele, como Isso. vida, como ele vai recolher aquilo que ele vai plantar. Eu acho legal a forma como você cobra e a turma fica, vou dar o meu melhor mesmo. Assim, hoje, né, a gente fala assim, olha, pessoal, é uma questão do resultado, assim, é uma questão de competência. Ah, Armando, você está dizendo que eu não tenho competência? Não. Estou dizendo que nesse momento é uma questão de competência. Se você vai desenvolver as competências, é outra história. Agora tem dois caminhos. Ou você vai se martirizar e, meu Deus, doeu. Né? Eu sempre falo isso. Então, é realmente tirar o melhor das pessoas. Eu aprendi muito, sabe, Mariana, ao longo da vida.
liderando pessoas. Eu me lembro de fazer uma cobrança em cima de um jovem que entregou um resultado fantástico e eu peguei esse mesmo tipo nível de cobrança e imprimi numa senhorinha. E ela ficou super mal. Até hoje trabalha Chorou um conosco, mês. Chorou um mês. né? Não, e aí, assim, né? Cobrança, bora lá, cadê você? Onde é que você tá? Acordar cedo. Não é aquela cobrança que você imagina eu em cima. Tá onde? Cadê você aqui? Eu tô aqui, vamos lá, vamos. Né? E aí, a vida foi ensinando, né? Que você tem que aprender a tirar o melhor das pessoas. Se ela for até aqui, tem que tirar mais 5%, mais 10%, mas não adianta também você querer provocar algo que aquela pessoa ainda não pode dar. Você tem que ajudar a ela a desenvolver as competências. E assim a liderança, tirar o melhor das pessoas. Tem pessoas, nós temos que alternar entre cobranças e reconhecimento, e elogios. Né? Então, eu acho super importante isso daí, saber alternar, dosar, cobrar, elogiar, reconhecer. Isso aí é muito Eu importante. entendo isso, assim, Armando, essa questão de a gente tirar o melhor das pessoas, porque às vezes quem está de fora fica, poxa, mas você não cobra esse tipo de atitude para determinada pessoa. Mas é porque às vezes a pessoa não vai te entregar isso, mas ela vai entregar uma outra situação. Que eu acredito muito nessa modelo de liderança, se você tirar o que a pessoa tem de melhor. É, Não você ficar só insistindo que a pessoa tem que melhorar em algumas coisas. Lógico que você pode mostrar algumas situações que a pessoa pode melhorar. Mas também não adianta ficar só insistindo no que a pessoa não é boa, no que a pessoa não é boa, ao invés de você pegar o que a pessoa é boa e tirar aquilo e ainda desenvolver mais ainda no que a pessoa é boa. É do exatamente. que ficar insistindo que você não é bom nisso, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar isso. Mas quando foi que você estava lá na Jairo Rocha e você achou, pô, agora está na hora de eu abrir minha imobiliária? Quando foi que Olha, você. falo sempre isso para todos de coração, né? Eu estava extremamente satisfeito vestindo a camisa da empresa. Eu trabalho, gosto muito do trabalho em equipe, trabalho em grupo, né? E eu realmente não me imaginava em sair, né? Eu queria outras perspectivas de crescimento e aguardava essas perspectivas de crescimento. Extremamente bem remunerado, com bom resultado, não tinha do que reclamar. Né? Fui sondado por Headhunter na época, e quando eu dizia o que eu ganhava, que eu produzia, não tinha quem cobrisse. Né? Enfim, então essas mudanças que ocorreram, né, entre acordos ele, Brasil Brokers, enfim, Coisas e externas também, externas, né? eu também Externa que não, não não, não tão. enxerguei mais algumas questões e resolvi realmente sair. De uma forma tal que eu ainda passei uma semana em casa, né, me lambendo assim, um pouco triste, que é quando você sair do seu time, você sente. E aí, me preparando, né, não tinha preparado nada, e aí comecei ali com minha irmã, meu pai, minha esposa, minha equipe praticamente, umas 4, 5 pessoas, o resto da equipe se dissolveu, foi para outros locais, e aí é que eu fui procurar um local para alugar, aí é que eu fui, né, pensar no que fazer. Então, 3 meses depois é que eu estava começando a operar, né, sem, né, nenhum planejamento. Tive que vender para poder conseguir o dinheiro, para montar um pequeno Porque escritório. a roda continua girando, né? As O contas, boleto continua boleto continua chegando. vindo. É. A Tinha conta chega. acabado o Armandinho de nascer, reuni minha família e disse: olha, é o seguinte, eu acho que a gente vai passar um aperto grande financeiro aí, talvez eu tenha que voltar a morar com você, manhinha, né, mãe, pai, então volte, meu filho e tal. Juliana é extremamente compreensiva, minha esposa também. E aí, graças a Deus, Deus foi tão bom que não precisou de nada disso. Cheguei a pagar a escola dos meninos no cartão de crédito, mas nunca deixei de faltou nada, nem para ninguém, que eu sempre ajudei a minha família. E aí a gente montou uma sala. E eu já montei essa sala com a cabeça, né, de crescer, porque eu já só aluguei essa sala porque a sala do lado, que era maior, ia desocupar dentro de 4 meses. E Já pensando aí, no futuro eu ali. disse, pronto, eu tenho 4 meses para levantar o dinheiro para reformar aquela outra sala, abrir essa parede, porque a sala que eu aluguei tinha 45 metros, a do lado tinha 140. Então eu já queria 180, né? Então aí eu já fui buscando, aí outra sala alugou, e aí de repente a gente pegou metade do andar, e eu disse, olha, já não cabe mais a gente, e E era foi. você e sua família no começo. Na Seu verdade, pai. eu, né, meu pai, minha irmã, enfim, né, minha esposa, minha irmã sempre cuidando da parte financeira, eu cuidando de vendas, né, meu pai sempre me apoiando,
Mas a empresa ela nasceu familiar já com a cabeça de não ser uma empresa familiar, tem uma estrutura, né? Uma estrutura de decisões corporativas. E hoje, né, nós temos isso no Hub. Eu vejo que lá tem, por mais que sejam diversas, como é, gerências, diretoria, meio que parece uma família, Isso com né? certeza é. Quando a gente trabalha, a gente termina virando família, né? A gente convive mais com as pessoas, né? Do que às vezes nossos próprios familiares. É Então, verdade. Ô, Armando, tua imobiliária hoje, vamos lá, com 800 corretores, né? Enfim. O que é que você acha que desse grupo que você tem, o que é que você acha que hoje, no mercado imobiliário de hoje, o que é que você acha que as pessoas que se destacam fazem de diferente? Eu vejo hoje que tem muito mais acesso a, a portais de venda, a plataforma, a exposição. Por exemplo, na época, quando eu comecei a trabalhar também no mercado imobiliário, era a história dos anúncios de linha, né? Que isso. você pagava pelas letras, Isso. pagava, né, para estar lá. E aí depois começou o anúncio de meia página, rodapé, página inteira, para depois vir essa coisa digital. E termina que só mudou, na verdade, de jornal para internet. Mas a atitude é mais ou menos a mesma. Mas hoje, na tua equipe, se você parar assim para enxergar quem as pessoas, de uma forma geral, corretores que se destacam, o que é que você acha que esse grupo de pessoas, o que é que eles fazem de diferente hoje? Eles anunciam mais, eles são mais disciplinados, mais focados, ou são mais empáticos? O que é que você acha que hoje faz uma pessoa ter o melhor resultado em vendas? As formas mudam, mas a receita é basicamente a mesma, né? Eu vou chegar nisso que você está falando, né? Para as pessoas que têm mais sucesso. Voltando, quando eu comecei falando também sobre isso, é muito importante entender a receita, né? A receita. Então, uma das receitas do sucesso do corretor é o seu fluxo de cliente, né? Como eu estudei, comecei na área de engenharia, minha cabeça é bem analítica. Então, eu desenvolvi uma teoria na época que era a teoria do fator 3, né? Eu preciso de 3 fontes de clientes, no mínimo, ativas, vindo para mim. E fui campeão, né, com média de 2, 3 vendas aí, 3 vendas mês, aplicando isso. Então, quando a gente fala, a gente tem que cuidar, porque a não venda ela é uma doença tratável, né? Então, quando a gente vai conversar com alguém sobre a não venda, a gente vai lá e pergunta: deixa eu ver como é que está o seu fluxo de cliente, né? Como é que está o seu fluxo de contato, não de cliente, porque ele ainda não é cliente, ele é contato. Então, eu sempre digo ao pessoal: o que é um ferreiro sem ferro? O que é um carpinteiro sem madeira? O que é um corretor sem contato? E aí o corretor tem mania de misturar a ideia de contato com o cliente. Isso é totalmente errado, né? Porque De madeira achar não é que, de, cadeira. de achar que o É. cliente já é uma venda, né? Não, que Desculpa, o que o contato contato já é já o é o cliente, cliente. isso. Isso. E aí é mesmo que um carpinteiro achar que a madeira é uma mesa ou é uma cadeira. Ela não é, não foi tratado, não foi São processado. pedaços de madeira que você vai Isso ajuntar e que você vai transformar fazer numa e vai cadeira. transformar. Então, primeiro, como está o seu fluxo de contato, né? Como é que você mantém? Você tem que ter no mínimo 3 fontes, pelo menos aí ou 2 ativas. As fontes são ativas ou são passivas? Então, Armando, o que são essas linhas de contato? Imagine que eu tenha uma serralharia e eu preciso fazer chegar a madeira até lá. Então, vem por onde? Vem por barco, vem por avião, vem pela estrada. Então, como é que o contato chega ao corretor? Pela sua campanha de rede social, pela sua placa, pelo seu plantão, pela sua oferta. São clientes ativos ou passivos? Tente abrir 3 canais de clientes ativos, né? Eu tenho campanha constante. Eu tenho O placa. ativo que você fala é que o cliente entra em. Busque. Certo. Abra 3 canais para que o cliente chegue até você. Né? Que o cliente lhe ache. Isso. Aí como, Armando? Me pense. Pense.
crie um portfólio dos imóveis que você representa, deixe nas salas de recepção de concessionárias, de salão de beleza, é uma fonte de clientes ativos, mantenha aquilo ali, uma vez por semana vá lá e reponha, né? Para a pessoa lhe achar. Lhe né? achar, né? Faça seus anúncios digitais, né? Mantenha seu fluxo de anúncios. Então, abra 3 canais, seja pela sua rede social, seja por campanha, isso constante e permanente. Mantenha, no mínimo, um fluxo de cliente passivo, aquele que você vai buscar o cliente. Eu oferto todos os dias, né? Ou então eu faço visitas, eu agendo visitas, né? Então, mantenha no mínimo o fator 3, né? Que seja 2 fontes de clientes ativos e uma de passivo. Clientes são contatos. Gere contatos. Não ache que contato é cliente. Tendo este contato, transforme em... Contato é a matéria-prima, né? Contato é a matéria-prima que você precisa lapidar. Aí você precisa lapidar, pegar as ferramentas. Aí o contato precisa virar o quê? Um agendamento. É como se eu pegasse aquela madeira bruta, colocasse numa mesa com as minhas ferramentas. Vou começar a trabalhar este contato. A relação que eu construo com esse contato é que tornará ele ser o meu cliente, né? E aí este cliente precisa de manutenção, mais uma vez fazendo analogia à carpintaria, né? Manter, dar manutenção naquela cadeira, Lixar, naquela mesa, verniz tá ali, e sempre dar um tal. cuidadozinho anualmente, cuidar daquela cadeira, ou perguntar àquele seu cliente como é que ele... Apertar o prego. perguntar como é que você está, tem uma indicação, tem um amigo, recebia muitas indicações. Então, e você construir. Então, os corretores confundem tudo. Acham que contato é cliente, acham... Então, aí você tem que entender onde é que está o processo. Tem um fluxo bom de contato. Eu vejo muito isso nessa história de leads, né, Armanda? Em algum momento do planeta Terra, um prospect se transformou em lead, né? E não sei que bendito de mudança foi essa, no momento que era um prospect, né? um contato em lead. E eu vejo muito os clientes, os corretores acharem que lead é venda. Muito lead. Quero lead, como se lead fosse venda garantida. Sabe como eu penso às vezes? Que é como se fosse assim, é pior do que um pênalti. Quando um jogador sofre um pênalti, todo mundo já comemora. Está comemorando o pobre do gol, É verdade. porque o jogador sofreu um pênalti. Você não sabe nem como é que vai ser o chute, como é que se ele vai errar, se ele vai acertar, se o goleiro vai pegar. Eu vejo todo mundo, pênalti. Mas, gente, pênalti não é um gol. É um propenso gol, né? E aí, respondendo, né, você tem que fazer o agendamento e aí você vai desenvolvendo habilidades de tanto atender. E se você puder buscar e estudar, você vai desenvolver habilidades ali para transformar aquele agendamento, né, aquele contato em um cliente e aquele agendamento em um negócio. E você vai melhorando. Aí você me perguntou, Armando, os destaques da sua empresa, o que eles fazem melhor? O processo é basicamente a matriz, a estrutura é a mesma. Continua sendo vias para trazer contatos. Antigamente se chamava de chaveco, de bater na porta, de botar anúncio no jornal, né, do plantão de vendas. E hoje tem outras formas. No poste. Hoje tem outras formas desse contato chegar. Mas você continua tendo que transformar contato em cliente, desenvolver suas habilidades, né? E nessa grande mudança que o mercado está vivendo nesse momento, né, aparecem aí os corretores tuber, né, os corretores de Instagram, os corretores... Eu acho super interessante que eu vejo que muitos estão preocupados mais com a plástica do que vender. Então, fazem vídeos incríveis, maravilhosos, mas esquecem de passar detalhes básicos do produto, de gerar... Ou senão, quando o cliente... a curiosidade. Quero informação, aí demora para responder, não responde legal. A gente fez Ou simplesmente dá toda a informação... E não agenda. E o cliente não... De uma forma que o cliente nem precisa procurar mais ele, né? Não gera curiosidade, né? Essa forma que a internet trouxe, né? Os vídeos curtos, o Instagram, aquilo ali é para você despertar a curiosidade, né, do cliente querer sentar com você. Então, se você dá todas as informações, também não adianta. Também, se você não dá nenhuma informação que não gere a curiosidade para aquele ver, também não adianta. Né? Então, eu já peguei vídeos de corretores dizendo, olha, você esqueceu de dizer que é para venda, você esqueceu de dizer que não é beleza, que é o bairro, que é isso, né? Você esqueceu de gerar os pilares básicos da venda.
senso de escassez e oportunidade, né? Estou com essa oportunidade incrível nessa localização incrível, acabou de entrar esta semana, né? Últimas, usar umas palavras-chave, Isso. né? Sempre buscando de alguma forma imprimir o senso de escassez e oportunidade. Terei o maior prazer de lhe atender, tomar um café, me liga agora, vamos marcar um café, posso lhe mostrar. É isso. Então, as pessoas, o corretor, a estrutura da venda continua sendo a mesma, mas o acabamento é que muda, né? Então, fluxo de contatos, desenvolver habilidades para transformar esses contatos em agendamentos, esses agendamentos em clientes e esses clientes e agendamentos em negócios. Então, sempre quando eu sento, pessoal, estou sem vender, aí eu sento aqui como médico. Vamos conversar sobre a sua não venda? Faz Como quanto é que você tem tempo? feito? Como é que tem Como sido você a tem tua feito? rotina? Quantos anúncios você tem hoje? Quantos plantões você tem dado? Quantos clientes você falou ontem? Né? Ontem, por acaso. Me lembro de ontem. Ah, não me lembro não, mas ontem. Me diz ontem. Quantos? Quantos te ligaram ou você ligou? É cliente passivo ou ativo? Né? E aí eu tratando assim, olha, vê só. Então, hoje tu tá sem fluxo de contato. Ou simplesmente tu não telefonou hoje e nem tem anúncio. Como é que tu espera que vai vender? Né? E como é que a pessoa pode. Que dica a gente poderia dar para esses corretores? Imagine que ele não tem uma carteira, certo? Imagine que ele não está começando hoje do zero, vai começar lá na Nogueira hoje do zero. Como é que ele pode fazer? Poxa, eu não tenho esse fluxo, né? Eu não, sei lá, não sou uma pessoa que tem relacionamentos, eu enfim, como é que a pessoa começaria hoje, do zero, a ter esse fluxo de pessoas? Olha, primeiro ele precisa escolher um caminho. Eu quero fazer a minha primeira venda logo. Né? Vamos aproveitar e falar aqui da Pernambuco. Estou entrando na Nogueira hoje. Né? Sei que Venda logo Pernambuco Consultora, viu? Venda logo Pernambuco Consultora. Câmeras, a câmeras. Pernambuco Construtora se esforçou muito para, nos últimos 56 anos, construir um nome e uma percepção de valor no mercado. Já é um caminho, Já né? tem um Já não caminho. precisa defender a Né? empresa, digamos assim, Isso. né? Né? Então, vou estabelecer canais. Primeiro, eu preciso dizer para o mundo que virei corretor. Né? Primeiro ponto. Todos Olha aí, precisam ponto saber. um, bota, Porque muitos comércios espalha têm que até virou, vergonha. é. Não tem que dizer que é corretor e ponto. Né? E aí você tem um produto para defender. Para isso você precisa comprar o produto. Você precisa respirar o produto. Né? Então, se eu estivesse começando hoje, eu iria lá, eu andaria pelo aquele produto, eu respiraria aquele produto, eu tentaria compreender aquele produto, eu tentaria construir ali junto com o meu líder, com minha gerência, os pontos fortes, positivos, um script. Eu diria nas minhas redes sociais que virei corretor, eu ligaria fortemente para Quer comprar imóveis, me procure, né? isso, me procure, pegaria esse produto, colocaria como missão, sairia forçando os agendamentos, tendo dificuldades ou não, procuraria saber quem era o campeão da minha equipe, faria uma parceria para ir atender lá com ele, né, junto com ele, para ter essa troca de experiência, Escutar alguém que já tem um escutar, né, resultado tá bom. ali, isso, quem já fez uma venda, né? Não é se juntar com quem ainda não vendeu ou quem está com dificuldade, se juntar com o melhor. E aí, através desse caminho, de toda essa construção de 56 anos e percepção de valor do mercado, eu iria prospectar loucamente os meus primeiros clientes. Né? Eu já, nesse tempo de corretagem, eu já me deparei com muitos talentos. Nunca mais me esqueço, nós fomos lançar um produto da Queiroz Galvão em Tegipió, aquela região, e o rapazinho tinha acabado de começar, e a única coisa que ele sabia fazer era bater de porta em porta. Aí ele pegou uma pasta e começou a visitar os cantos ali. Ele tinha começado, ele não fez a primeira venda, ele fez as 15 primeiras vendas dele. Então, né, Batendo de porta em batendo porta de do porta. jeito que ele sabia, no que ele era bom. Eu sou bom de Exatamente. bater em porta e agora eu vou vender apartamento. Exatamente. Então, hoje eu começando agora, né? E a gente teve muitas histórias no Mana, toda essa linha que a gente lançou de praia aí, vários profissionais fazendo a sua primeira venda. Inclusive, esse é um momento tão importante que a Nogueira mensalmente reconhece lá, né, na frente os profissionais que fizeram sua primeira venda. Olha aí. Porque parece meio que impossível, né? Essa coisa de você ter uma carteira. E termina que tem que começar, né, Armando? Botar, como você está dizendo, já tem aí a cartilinha
Já, se fizer isso, não tem como dar errado. Quer mudar a sua Fizer vida? uma Quer mudar rotina a de sua dia a dia. vida? É venda, Mariana. É vender. Vender. E nossa A área venda, ela é capaz, né, é de Armando, mudar de mudar a vidas. vida da Muda pessoa. É vidas. impressionante É mesmo. fantástico. É. Né? Grandes histórias. Eu gosto muito de ler. Flávio Augusto, você vai o Rick Chester, aquele vendedor de água maravilhoso. É. Né? E como é que você acha que, vamos lá, um corretor hoje, ele já começa dia 1 devendo venda, né? Dia 1 já começa devendo venda. Como ele fazer para ter uma constância? Porque como o rendimento dele, não é rendimento não, mas assim, a questão financeira dele, ele é variável, né? Não tem um fixo, não tem um salário, não é CLT e tal. Então, como o corretor dá continuidade a isso? Eu vejo, às vezes, corretores que fazem uma venda legal. Por exemplo, você vai vender agora, lançar o Makai. Aí o corretor vende 3 unidades, de repente dá uma esfriada. Poxa, faturei, ganhei uma grana aqui, ganhei um dinheiro bom, vou ter um Natal legal, vou, né, e tal. Mas eu, às vezes, vejo que não tem uma continuidade. Eu gosto muito de acompanhar as vendas da gente do ano, do mês, do semestre, por corretor, independente de imobiliário. Eu sei que o corretor tem um mercado inteiro para vender e, se Deus quiser, ele pode vender e faturar muito. Mas eu vejo que, às vezes, tem muitos corretores, muitos, que durante o ano todinho vendem um apartamento da Pernambuco. Eu fico dizendo, meu Deus do céu, será que essa pessoa tem que ter outras coisas para ele vender? Por que não deu uma continuidade ou com a gente? Ou será que deu uma continuidade na imobiliária ou em outras empresas? Porque eu vejo que não pode vender um apartamento de 1 milhão, 2 milhões e só. Tem que ter a continuidade para que aquilo ali vire uma pessoa ter uma boa qualidade de vida, assim, uma boa escola para os filhos, uma boa Com moradia, certeza. um planejamento financeiro, né? Às vezes eu vejo os corretores muito apertados. Pô, ganhei, gastei, não tem. Ganhei, gastei, não tem. Ganhei, gastei, não tem, né? Essa continuidade é uma construção de carreira. Eu lembro muito bem, né, de ter feito minha primeira venda. Minha primeira venda, assim, eu demorei muito tempo para fazer minha primeira venda. Foi uma via crucis, né? Foi um negócio absurdo, né? Então, assim, sofri bastante. Mas também quando vendi, E foi... ficava com medo de não ter o dinheiro. Ah, já estava sem o dinheiro, Eu tava não assim, adianta. já estava devendo. E aí... Já pagou a faculdade no cartão. E aí eu tava. Mas quando veio de uma vez. Foi mais de 10 em 45 dias. E aí, poxa, veio todo aquele dinheiro. Comecei a vender, pô, ganhei bastante dinheiro e E agora? né, Tô você rico. fica assustado. Tô rico, né? Tô Fui pra rico. praia. Então, fui Tô pra praia, rico. parei de trabalhar. Fui pra praia, É. né? Fiquei na praia lá, de boa viagem. E, por incrível que pareça, ainda vendi uns 2 apartamentos por telefone. Agora eu tô milionário, preciso Não, foi trabalhar isso. mais não. Naquela época eu nunca mais me esqueço. Lançaram aquela música. Preciso trabalhar mais Meu não. Já que escritório eu é na, vendi pra... meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Pronto. Fiquei na praia. Na praia, vendi 2 apartamentos, já tinha vendido não sei quantos. Só que dinheiro não aceita desaforo. Isso é fato. E aí começou a não fluir, porque eu me desconectei com a energia de vendas. E aí meu pai falou: olha, essa vida que você tá levando não é certa, não. Você tá levando a vida de bico. Isso. É. Ou você, não é isso que você Vender quer fazer, não pode ser bico. não é isso que você quer fazer, então Como torne profissão. isso sua profissão. Isso no quintal lá de casa, o quintal não é no terraço, na área de serviço da minha casa. Né? Você tem que tornar isso sua profissão. É isso que você quer, isso mesmo? Você está largando engenharia para ficar assim. E eu tomei aquilo para mim, né? E voltei desesperado para tentar vender. E aí enfrentei dificuldade de novo 2 meses, mas depois que eu Que é agarrei de novo. praticamente começar quase do zero de novo, né? Aí depois que eu engajei de novo, nunca mais larguei. E aí você precisa imprimir uma rotina. Sair todos os dias para trabalhar. Isso, porque se você fosse engenheiro, você não ia ter que sair todos os dias para ir para uma Isso, obra. Né? exatamente. Se você é um médico, você tem que sair todos os dias para atender cliente na Todos os dias clínica. para trabalhar. Isso. Cadastrar todos os clientes que você vendeu. Cadastrar. Aquilo é um patrimônio que você vai criando. Vai construindo uma carteira. Logo, logo você vai trabalhando ali, 2, 3 anos, construir aí seu 100º cliente.
né? Tá ligando para ele no aniversário dele, ele tá lhe indicando. Daqui a pouco você recebe indicações todos os meses, né? E aí você mantém o seu fluxo de contatos ativo. E aí não tem muito o que fazer. Então é constância, constância na atitude, constância na energia. O que eu percebo é que é, a maior dificuldade das pessoas é lidar com o fato de serem autônomos, Uhum. né? Então, e também a remuneração ela é muito alta. Então, muitas vezes o corretor sofre aquele impacto e não entende, não distingue que aquilo Recebe um ali prêmio, né? Tem as é premiações que a isso. gente dá e recebe aquela premiação, bota uma grana boa no bolso. E isso aí não faz aquela É. distinção de que ele tem que manter uma constância. E existem sim corretores que mantêm a sua constância, conseguem o seu excelente resultado, né, que vendem todos os meses mais de um imóvel, 2, 3 imóveis por mês. Existe sim. Na Nogueira nós estamos repletos. Corretores que são do econômico que vendem 5 unidades por mês. Olha só. Então tem que ter fluxo, tem É. que ter Eu constância. estava fazendo uma conta, Armando, um dia, né? Se um corretor quisesse, por exemplo, eu quero ter um salário, sei lá, R$ 8.000, tem uma remuneração, sei lá, 8.000, 7.000, 10.000. E aí a gente fazendo a conta inversa. Quanto ele precisa vender para que tenha aquela remuneração mínima que ele acredita que precise para ter uma vida legal? E termina que, pelo menos, ser parte de uma coisa para buscar. Essa coisa de ser autônomo não pode ficar solto. Né? Não pode ficar assim, o que eu vender. Se você precisa de 8.000, você tem que vender quanto? É R$ 500.000? Então tem que ir atrás de R$ 500.000. Se é 700.000, você tem que ir atrás de 700.000. Eu vejo essa coisa do autônomo, às vezes, que não faz a conta inversa. É como se o que vender, aquele valor que eu vender, eu vou ser remunerado, mas não tem um horizonte mínimo que tem que buscar. Né? Por exemplo, uma pessoa que é funcionário de uma empresa sabe que se ele fizer o trabalho dele bem feito, no final do mês a empresa vai pagar ele. Mas o autônomo não, ele tem que entender que tem que começar no dia 1 do zero, É né? isso, mas é preciso estratégia, né? Nós somos uma empresa multimarcas, né? Então nós trabalhamos com os grandes players do mercado e temos vários acordos de parcerias, né? Então o profissional entra, temos também um setor de seminovos extremamente ativo. Então, poxa, eu estou numa empresa multimarcas, eu represento o quê? Né? Eu sou a favor, sim, do corretor especialista, mas também que ele tenha um olhar geral, que ele compreenda tudo. Então, eu tenho lá 10 apartamentos anunciados do setor de seminovos que eu procuro representar. Né? Eu, na parte de litoral, sou especialista aqui em Pernambuco, eu tenho isso aqui. Essas 3 construtoras que eu trabalho, esses empreendimentos aqui, são os meus 3 focos, né? E eu os defendo com força. Né? E, assim, ele precisa ter uma estratégia, né? Dos produtos que ele representa, qual é o seu portfólio dele. Muitos entram ali e não conseguem nem se sintonizar com uma empresa, com um produto, ou né, fica preso a uma coisa só. E o pior de tudo, que no primeiro contra-argumento ele não sabe se defender Acabou-se. até a Acabou-se. morte. Não, falar assim, tá caro, É, pronto. Aí o cabo ele se não derrete sabe todinho. contra-argumentar, nem dizer que o dele é melhor. Né? Olha, na falta de argumentos, insista e persista com convicção de que o seu produto é melhor, sempre. Né? Na pior das Na hipóteses, se pior. você não estiver preparado. Então, é muito importante você gaguejar, titubear. Venda é segurança, venda é transmitir Venda é segurança. estudo também, né, Isso, Armando? isso Você tem que demais. estudar todo dia, tem que estudar o produto, estudar argumento, estudar técnica de convencimento, estudar. E tem tanta coisa disponível hoje na internet, né? Gratuita, né? Muita Muito. coisa. Rapaz, o que eu falo, bato para minha equipe, olha, eu não peço muito não. Se você assistir um vídeo de vendas, sobre vendas, de 5 a 10 minutos por dia, em 30 dias, você vai ter aí 10 minutos, 300 minutos, vai ter consumido aí o quê? Né? 5 horas de conteúdo. Mas Você aí, vira um ninja. agora, né, para assistir vídeo no WhatsApp que não presta, né, todo mundo tem tempo. Agora, começar o dia pela manhã, 2 pontos fundamentais. Abrir o olho, agradeça.
Olhe, pense, né, no Criador. Agradeça pelo dia que Seja vem, né? grato por abrir o olho e ter consciência. Só isso. Sou um ser consciente e existo. Agradeça. Depois, faça lá suas orações, seja grato, agradeça pela sua família, agradeça por tudo. Pelo dia que teve, que vai. Separe um tempinho. Depois, né, consuma algum conteúdo na área de vendas. Né? Algum conteúdo positivo na área de vendas. Qualquer coisa, vai lá, digite lá no Google, né? Qualquer coisa na área positiva de venda. Então, consuma alguma técnica de venda, de persuasão, tal, pá, né? Uma história de YouTube tem muita sucesso coisa. que lhe Instagram, YouTube tem inspire. muita coisa Pronto, faz legal. essas duas coisinhas de manhã. Você vai gastar 30 minutinhos, 15 minutos para suas orações, 15 minutos para você consumir alguma coisa na área de venda e depois aquele café, aquele cuscuz, um ovinho, né? Pelo menos é o que você quiser, na sua mesa, cheio de gratidão, cheio de vibe positiva. Evite por tudo começar amanhã vibrando negativamente. Enquanto as pessoas não conseguirem compreender, né, que elas, de fato, né, a vontade, somos seres que vibramos a energia total. Quando elas, A gente atrai o que a gente só que a emana, né? maioria é inconsciente. A maioria são seres inconscientes. Por exemplo, né, se você amanhece mal e você trata mal uma pessoa, você recebe de volta aquilo ali. Né? A única forma de bloquear é você se utilizar da gentileza, né? Da boa vibração. Então, eu sei que o dia é difícil, né? Eu sei que também não é fácil, não. Para quem estiver me escutando, eu tento fazer. Tento segurar até meio-dia, 2 horas da tarde, no Antes padrão. de matar alguém, antes um padrão Quando vem a tarde. sociável. Quando vai 4, 5 horas da tarde. Que o negócio deu para trás. Tem dia que você termina minimamente Olha, equilibrado. por isso que disseram que o nosso podcast tinha que ser marcado de manhã, viu? Porque você, no final do dia, já está sem matando condições, gente. Sem condições, exatamente. De tarde você já está na pilha, né? E aí você também desacelerar para dormir. Mas também isso que eu ia dizer, mas também se você já fez durante, né, de manhã até 5 horas da tarde, também já tá feito, né? Se fez a tarefa de casa Isso. E fez a venda, fez a oferta, fez tudo, também. E essa questão da consciência é uma coisa fantástica, porque a maioria das pessoas, elas só levantam e respiram, elas são totalmente inconscientes. Totalmente inconscientes. Terminam o dia e não têm a consciência se foram produtivas. Eu estava dizendo isso no meu salão. E aí, vocês perguntaram se foram produtivos hoje? Com quantos clientes vocês falaram? O dia foi produtivo? Como é que foi? Não, simplesmente vão para casa. Conversam um monte de coisa e vão para casa. Qual é a avaliação daquele dia? Como é que foi aquela semana? Então, né, é ser consciente, é tentar estar consciente o dia inteiro, né? Como eu lhe disse. Está ligado, né? Está consciente atento, em suas posturas, né? Poxa, essa postura vai me deixar mal, vai me tornar improdutivo, essa postura vai me tornar produtivo. Né? Adoraria. Atento, né, Armando? Atento à ação, né? Sabendo que toda ação vai ter uma reação de volta para você. Isso. Né? Então, isso é extremamente importante, né? Enfim, né? As pessoas elas se movem de forma inconsciente. Né? O seu desejo, a sua vontade, né? A sua expansão de energia, aquilo atrai. Por mais que pareça clichê que a gente fala, e é a mais pura verdade. Eu acordar de manhã, fazer minha oração, consumir algo de vendas, ter o meu foco. Poxa, hoje eu vou vender o Macai, hoje eu vou para o escritório e hoje eu vou falar com vários clientes do Macai. Estou chegando, vou ser produtivo. Se eu estou em mente em ser produtivo e eu estou consciente, tem como dar errado. Alguém chega para conversar patavinas, aqui, peraí, não. Deixa eu ver aqui, meio-dia, poxa, eu já consegui fazer isso de manhã, vou almoçar, agora eu vou tirar 1 hora para mim de almoço, vou retornar e agora, de novo, 5, 6 horas, consciente, fiz o meu trabalho, né? Poxa, hoje o dia foi produtivo, eu realmente hoje, extremamente produtivo, com os meus diretores, Sérgio, George, nós temos um grupo que sempre fala, olha, e aí o dia foi produtivo?
se sentiram produtivos, né? Fizeram o seu Quase melhor, né? todos Deram o os seu dias a gente máximo. fala, poxa, hoje foi produtivo, poxa, hoje a gente conseguiu fazer muita coisa, hoje a gente resolveu muita coisa, parece que não acaba. Quanto mais a gente faz, mais aparece. Então, fomos produtivos. Que dia massa, foi produtivo. Então, Mas também, se você não parar para analisar, você nem consegue no dia seguinte ter a chance de começar de novo. Se você parou, eita, hoje eu não fui improdutivo, não. Se você continuar sendo improdutivo, não parando para pensar, no dia seguinte você vai sair de novo. inconsciente. Inconsciente. Então, as pessoas, em sua Inconsciente. grande maioria, são inconscientes. Elas não entendem, né, a lei da atração, elas não entendem da ação e reação. Né? Uma ação negativa retorna negativamente, E ação que o positiva. resultado só depende da gente, né, Armando? Que a gente não pode responsabilizar ninguém, não pode Exatamente. responsabilizar o pobre do lead que tá ruim, não pode Isso. responsabilizar o Instagram que tá, o lead tá caro, não pode responsabilizar ninguém, né? Não. É, exatamente. As pessoas não percebem, e por mais que hajam justificativas plausíveis, essas justificativas só serão responsáveis por 0,0001% dos problemas dela, porque 99,99999% dos problemas realmente são causadas por elas. Com certeza. Ô, Armando, para a gente terminar, porque senão a gente vai ficar aqui amanhã todinha, turma, conversando. Olha aí, que bom. Você fala das pessoas, dos corretores, né, de terem sua carteira, sua relação. Como é que você recomenda que eles façam isso? É num caderno, no celular? Como é que você faria hoje? Como é que você diria para o corretor para ele ter o quê? Ter uma agenda, sei lá, uma lista de transmissão, um caderninho. O que é que você recomenda? Que às vezes, por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes tem coisas tão simples que a gente pode fazer, umas coisas tão, por exemplo, né, que eu já vi um corretor até da tua imobiliária mesmo, ele botou na agenda dele, todos os clientes têm o nome cliente. Armando, cliente. Mariana, cliente. Então, quando ele quer procurar o nome cliente, ele me disse que bota o nome cliente na agenda e vai por ordem alfabética. Tipo, hoje eu vou trabalhar a letra A e a letra B. Um exemplo, né? É uma forma que a pessoa encontrou de não botar a responsabilidade no outro de ter a agenda do que vai fazer hoje. Como é que você recomendaria que a pessoa chegou hoje para trabalhar, vai estar onde o número dos clientes que ele vai ligar? Olha, trabalhamos com todo tipo, Sistemas muitos. e diversos tipos de pessoas, né? Desde a que usam a agenda física, né, que tem o seu valor, né, até os que usam planilhas, programas, softwares. Né? O importante é você registrar os seus clientes. Né? Clientes que de fato já fizeram negócio com você, é preciso ser compreendido como patrimônio adquirido, né? E precisa ser mantido. Conheço corretores que, inclusive, têm datas de aniversário dos filhos. Nada toca mais o coração de uma pessoa Meu do que Deus, lembrar do filho. ligou para o cliente para dar parabéns para o filho. É, Ave Maria. não, inclusive, né, tira foto e manda o porta-retratozinho do filho no dia que adquiriu o imóvel, tal, pá, pá, pá. Enfim, e isso cativa, né? Então, separei, poxa, esse cliente eu consegui fazer negócio com ele. Então, vou manter contato sempre, né? Sempre falando, perguntando como é que tá, se tem alguma indicação, tá? Vou manter uma rotina, vou construir uma rotina. Uma rotina não abusiva, uma rotina boa. Estes aqui, eu transformei essas pessoas em atendimento, né? Eles não chegaram a fazer negócio comigo, mas eu atendi pessoalmente, já houve um gasto de energia, né? Eu já estive com essa pessoa, já dediquei 1 hora sentado com essa pessoa para tratar de negócio. Preciso acompanhar, preciso entender como é que está a evolução de negócio com essa pessoa, né? Então, muitas vezes tem essa relação, né? Do que eles buscam, conversar até com corretores da equipe, quem sabe até propor uma parceria juntos e tudo mais, e trabalhar essa carteira. E continuar buscando, não esquecer também de gerar os novos agendamentos. Você tem que trabalhar a carteira de cliente que você já conseguiu fazer negócio, a que você não conseguiu, mas já esteve, já gastou e dedicou alguma energia, e manter o fluxo de novos agendamentos. Então, muitas vezes eu pego corretores e a gente vai tratar a não venda e muitos estão trabalhando só a carteira de quem já vendeu.
E aí continua Não só... está trabalhando a carteira do que Aí, atendeu e não vendeu. atendeu e não vendeu. Ou E não quando vê, tá trabalhou a trabalhando carteira as de que duas nem e não ligou. entram novas demandas. Né? Então, assim, inconscientes, totalmente inconscientes, trabalhando de forma inconsciente. E nosso papel na liderança é tentar despertar estas consciências. É um dos grandes projetos aí, Mariana, para esse ano. Eu acredito que no início do ano a gente já vai fazer algum treinamento de liderança. A gente está pegando os orçamentos, com as parcerias. Somos 77 líderes, entre líderes, trainee e novos líderes, e vamos nomear muitos mais, buscando renovar essa cadeia de liderança, fortalecer, melhorar, para atingir o objetivo do 1 bilhão. Esse objetivo toca a vida de pessoas, porque transforma a vida de corretores. A Nogueira é repleta de histórias lindas, de pessoas que vendiam livro, Porque sapato ou se bijuteria. a Hub Nogueira vai vender um bi, imagine toda a cadeia aí embaixo, né? Isso, Para exatamente. ela chegar aqui a um Isso, bi, a cadeia aí embaixo vai ser muito beneficiada, né? exatamente. Nós vamos buscar, vamos fazer a nossa parte, porque a gente acredita que 99% depende da gente. O resto, 1%, vai depender do país, vai depender do mundo, vai depender de alguma coisa aí. E que todo ano tem Mas alguma história, todo mundo fala, esse ano foi porque teve eleição, porque teve Copa, porque todo ano que vem vai ter não sei o quê, é novo governo. Enfim, todo ano tem uma graças história, a né? E Deus, a gente o que a gente tem que entender é que a gente está tá num vivo. país em que a população não está. A população ainda não é uma população, não envelhece no nível europeu. Nós ainda temos muita demanda, né? Tem gente casando, comprando imóvel, tem gente separando, vendendo dois, né? Vendendo um e comprando dois. Então tem movimento, tem déficit habitacional. O primeiro imóvel quer ser conquistado, depois o segundo, o desejo da segunda moradia agora veio com tudo. Nessa questão da pandemia, as pessoas viram, né, que é importante É viajar, mas que é impressionante. importante ter um Ter lugarzinho um seu lugarzinho para para o ir. final de semana, é Seu para ir, impressionante né? mesmo. Quando não puder viajar, tem um canto para ir. É. Então, a segunda moradia, seja no campo, na praia, também foi reposicionado. Né? Então, eu acho que o nosso mercado é dinâmico, ele é maravilhoso, né? Ô, Fantástico. Armando, e para a gente finalizar, para quem quer, vamos sair um pouco do corretor, para quem quer empreender, qual é a super dica que você daria? Para quem quer ter uma empresa, para quem quer empreender, para quem quer montar um negócio, independente do negócio da gente, né? De imobiliária, de corretor. Você como empresário, não como agora, como essa coisa, né, do dia a dia, mas você como empreendedor, qual seria a dica que você dá? Eu, como empreendedor, né, primeiro, muito pé no chão e vontade. Né? Estava conversando com meu pai e eu, poxa, olhando a parte de hortifrutas, poxa, que negócio legal isso aí. Eu gosto muito de negócios. Né? Eu gosto demais de negócios de uma forma em geral. Eu só, olha, pai, se eu quisesse montar um hortifruti desse, eu ia pedir lá para ser gerente desse hortifruti. Nem que fosse um tempinho Para para eu entender, aprender. estagiar, tentar entender as nuances do negócio. Né? Eu acho que você tem que Feito, eu estava adquirir. dizendo aos meninos que eu queria ser Uber por um mês. Os Eu meninos, penso muito nisso também. eu disse, meu Deus, o que eu ia aprender conversando cada dia com uma pessoa diferente? E eu estava fazendo isso para os meninos, essa semana, eu queria ser Uber por um Eu mês. também. Eu ia ser ninja, porque todo dia ia entrar uma pessoa diferente, com uma história diferente. No mínimo que aconteceu, eu ia escutar a história da pessoa falando no celular, a gente já ia conhecer e aprender mais sobre pessoas, Então, do né? jeito que a gente é curioso, eles iam chamar a polícia, porque achar estranho a gente perguntando tudo sobre Perguntando, a vida e o deles. senhor faz o quê? E o senhor vive do quê? Eu ia fazer entrevista toda Exatamente. hora, com certeza. Mas diga lá, atrapalhei. Não, e, enfim, Pé no chão. pé no chão, né? Realmente eu acredito o seguinte, que a melhor coisa do mundo é você empreender no CNPJ dos outros, né? Frase aí de Geraldo Rufino, né? Também uma das minhas fontes de inspiração. Então, todo corretor, se ele não for empreendedor, eu acho que ele tem que desistir e procurar um emprego, né? E até para ser empregado também tem que ter uma postura empreendedora. A empresa vai cobrar uma postura empreendedora. Total. Porque a postura empreendedora é a postura de não esperar, de fazer o seu melhor, onde estiver. Posturas empreendedoras fazem as pessoas crescer. Ou do contrário, ó vida, ó céus, né? E aí sofrer as consequências do insucesso. Porque nós podemos ter sucesso de todas as formas,
mais uma vez citando, né, em Henrique Chester, tá aí, né, teve sucesso vendendo água, né? Tem sempre uma forma de você buscar o seu sucesso onde quer que você esteja. Então, é procurar ser o melhor. Procurar ser o melhor no que se está se fazendo. Gerar orgulho, gerar valor e crescer. Mais uma vez, as pessoas são muito inconscientes, né? Mas a oportunidade de estar aqui, estar vivo, é uma oportunidade para que você desenvolva suas habilidades intelectuais, espirituais, né? Morais, né? E que enquanto aqui estiver, que você busque, né, viver bem, porque é do direito, né? Se vestir bem, comer bem, né? Poder viver boas coisas e também impactar a vida dos outros, né? Não só para si. É muito importante impactar a vida dos outros. Quando eu estou num escritório como esse, de uma empresa de 56 anos, que tem uma história tão bonita, que gera tantos empregos, né? Que a gente vê os funcionários altamente felizes, defendendo a camisa da empresa, né? A gente vê tantas vidas impactadas. É uma história muito legal, né? Que impacta a vida do seu colaborador, que impacta a minha vida, a nossa vida, a vida do cliente. É uma Então, cadeia, né? É né? uma cadeia de E eu pessoas que vejo que você tem pode. 56 anos, né? Eu vou fazer 40. Então, tem um tempinho aí para poder ainda chegar lá, para lá. Então, assim, fico super feliz de poder contribuir, né? E Foi que... ótimo, Armando. Tem um presente para lhe dar, viu? Ah, De agradecimento, olhe. Isso é só uma lembrancinha nossa para você. De agradecer por você ter vindo aqui com a gente. Abre aí para você fazer propaganda lá na sua imobiliária. Show! Ó, com seu nome. Sua. Aqui, gostei. Aqui, Aí, Armando aí. Nogueira. Específico para você, pensado em você, para lhe agradecer, viu? Seu tempo, sua história, compartilhar com a gente sua história. As pessoas possam se inspirar em você, se inspirar em ser pessoas melhores e vender mais, e dar uma vida melhor para si, para suas famílias, né? Isso. Pros seus parceiros, para os seus amigos, para quem está em volta, né? A ideia da gente, sabe, Armando, com esse podcast é isso. Não só a gente, como empresa, né, vender, vender e tal, porque é disso que a gente vive, mas é pensar como a gente pode melhorar a vida do outro. Como é que a gente pode aqui, com a nossa conversa, com o nosso bate-papo, com a nossa história, a gente melhorar e dar a chance para outras pessoas terem uma vida maravilhosa. Então, obrigada demais. O povo já está ali, que senão vai deixar aqui eu e Armando, viu? Vai dar 12h, 1h da tarde, nem sei que horas são, a gente vai ficar aqui conversando. Eu Mas agradeço obrigada de muito, viu, coração, pela sua adoro esse tipo de participação. iniciativa, né? Tem tudo a ver comigo, né? Com o que eu gosto de fazer. Espero que possa, né, realmente inspirar pessoas aí e que esse trabalho continue e possa tocar aí muitas vidas. Fala aqui na câmera como é que o pessoal te acha. Eu soube que o Instagram de vocês estava fora, voltou. Eu sei que tá um rolo. Então, Tá um rolo, realmente. mas as pessoas, como é que lhe acham? Acham Meu como? Instagram foi hackeado, né? Agora tá. Foi o teu também, o O teu meu foi hackeado, é também. Armando underline trator, mas aí tá para sendo recuperado. A gente tá com um hacker de São Paulo lá conversando para ver se E o da consegue. imobiliária O tá da ativo? imobiliária já está ativo. Existe um novo Instagram que a gente pode na edição botar aqui o link. Eu não sei ainda. Que é novo. Tem Turma, 3 dias. bota aí embaixo, sobre o que foi. E aí, assim, vamos. Excluído. Zero estresse, é só recomeçar. Ótimo. E vocês acham a gente na Pernambuco Consultora, no Instagram, no nosso canal de YouTube também, Pernambuco Consultora, e o meu Instagram é Mariana Vanderlei 1. Entrem em contato conosco, curtam, sigam a gente, comentem e nos ajudem, né, Armando, a multiplicar esse projeto, que a gente possa sempre trazer coisas legais para vocês. O QR Code. Isso aqui não é para mim QR Code. Achei que era um coração. Pessoal, na tela tem o QR Code, tá? Entre nesse QR Code, que vai dar no nosso site. Pesquisem todos os empreendimentos que tem da Pernambuco Consultora para vender. E tirem dúvidas, consultem a gente, tanto como dúvidas de financiamento, que eu sei que às vezes as pessoas gostam dos empreendimentos, mas acham que não é para si, ou que, né, que não sabe como começar, como iniciar uma compra. Entre em contato com a gente, que a gente está aí pronto para divulgar e ajudar vocês a comprar um novo imóvel.
É isso, pessoal. Muito obrigada, Armando, por mais um episódio. Palmas para nós.